Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 2. Capítulo 12. Melhor personagem coadjuvante. Este jovem parece ter mais ou menos a minha idade, mas já está no 7º nível do reino do núcleo de Elixir. Esse talento é realmente um pouco surpreendente. Neto do segundo ancião, não é de admirar. Então ele é um cultivador de segunda geração. Esse garoto tolo tem uma oportunidade incrível, a Pedra da Iluminação. Jian Li naturalmente conhecia a Pedra da Iluminação. Era um tesouro extremamente poderoso. Era bem conhecido em todo o antigo continente estéreo. A maior utilidade da Pedra da Iluminação é ajudar as pessoas a compreenderem as artes marciais da habilidade divina. Pode-se dizer que com a Pedra da Iluminação, não importa quais artes marciais ou técnicas secretas de habilidade divina alguém cultive, os resultados serão dobrados com metade do esforço. É como se um travesseiro aparecesse quando se está com sono. Esta Pedra da Iluminação só pode ser usada por mim. Esse sujeito que se irrita facilmente chegou a provocar o protagonista, que feio. Essa Pedra da Iluminação provavelmente está sendo guardada para o protagonista, não é? É mais seguro se eu guardar aqui. Talvez, sem a Pedra da Iluminação, esse cara até conseguisse escapar com vida das mãos do protagonista. Não estou saqueando a oportunidade. Estou protegendo você. Jian Li pensou consigo mesmo. Espero que esta Pedra da Iluminação não me decepcione. A Pedra da Iluminação é excelente. Agora que estou aqui, espere por mim. Logo em seguida, Jian Li saiu calmamente. Nesse momento, Li He saía lentamente cercado por discípulos. Por que me sinto um pouco inquieto? Li He sentiu uma sensação de perda e melancolia. Li He caminhava lentamente pela área da seita externa, sentindo uma onda de desagrado em seu coração. Imediatamente um discípulo ao lado dele percebeu o estado de espírito de Li He. Jovem mestre Li, o que há de errado? Esses discípulos da seita externa estão te incomodando? Perguntou uma voz bajuladora ao seu lado. Li He sentiu uma leve irritação e murmurou: pique todos esses discípulos em pedaços e dê-os aos cães. Ficando olhando o dia todo, será que você está olhando para o seu pai? Mate todos eles para mim. Assim que Li He falou, os discípulos ao seu redor sentiram um arrepio na espinha. Irmão sênior, por favor, nos poupe. Não ousaremos olhar de novo, por favor, deixe-nos ir. Sim, irmão sênior, por favor, nos poupe. Não ousaremos. Partiremos imediatamente, por favor, deixe-nos ir, imploramos. Os discípulos ao redor se ajoelharam e se prostraram. Embora fossem discípulos da seita externa, eram também pessoas cujas vidas valiam tão pouco quanto a erva. Diante dos discípulos principais, não havia diferença entre eles e o gado. Quanto mais essas pessoas gritavam, mais irritado Li He ficava. Eram esses caras, tagarelando sem parar, muito irritantes. Por que você ainda não está agindo? O que está esperando? Disse Li He, infeliz. Bum, bum, bum. Assim que Li He terminou de falar, um guarda ao seu lado irrompeu em uma aura poderosa, envolvendo todos os discípulos da seita externa ao seu redor. Esses discípulos da seita externa apenas sentiram seus corpos inteiros envoltos em uma aura poderosa, incapazes de emitir qualquer som. Logo em seguida, alguém trouxe lâminas, pronto para executar a vontade de Li He. Naquele momento, Jian Li naturalmente não sabia da tragédia que ocorreu depois que ele partiu. Ele estava se dirigindo rapidamente para a Cordilheira das Bestas Demoníacas da Seita Demoníaca das Fontes Amarelas. A entrada para a Cordilheira das Bestas Demoníacas da Seita Demoníaca das Fontes Amarelas. A Cordilheira das Bestas Demoníacas fica na área externa da Seita Demoníaca das Fontes Amarelas. Diariamente, muitos discípulos da Seita Demoníaca das Fontes Amarelas lutam na Cordilheira das Bestas Demoníacas para adquirir recursos de cultivo ou aprimorar sua experiência de combate. Grande bordo, Jian Li examinou cuidadosamente o ambiente ao redor. A entrada da Cordilheira das Bestas Demoníacas era repleta de árvores exuberantes, e havia muitas selvas espalhadas ao redor. Naquele momento, ainda havia muitas pessoas na entrada recrutando membros para a equipe. Além de poder ir sozinho à Cordilheira das Bestas Demoníacas para treinar, também era possível formar uma equipe. Se alguém fosse em equipe, o fator de segurança aumentaria consideravelmente. No entanto, o pré-requisito era encontrar colegas de equipe confiáveis. Afinal, esta era uma seita demoníaca. Matar pessoas por tesouros e saquear sem restrições eram as práticas mais comuns. O Esquadrão Explosivo Celestial está recrutando. Depressa, restam apenas 3 vagas. Recrutamos candidatos abaixo do 2º nível da coleta de Qi. Aqueles com um reino muito elevado não são bem-vindos. O Esquadrão Luosha está recrutando. Somente garotas bonitas, apenas interessadas. O Esquadrão Vento Noturno está recrutando alguém que conheça artes marciais de cura. Venha rápido, uma arma será dada de graça. Jian Li observou a cena animada ao seu redor, com um leve escárnio nos lábios. Esses caras, um por um, pareciam ferozes e maliciosos. Será que eles têm certeza de que não estão recrutando cordeirinhos gordos e inocentes? No entanto, aquele esquadrão céu explosivo parecia bem bonito. Em meio a um grupo de pessoas ferozes e maliciosas, eles pareciam um pouco independentes. Principalmente o olhar firme deles, que inspirava boa vontade nas pessoas. Jian Li ativou seu sistema de roteiro de vida e olhou diretamente para o Esquadrão Céu Explosivo. Ele achou um nome muito bom e eles pareciam decentes, deviam ser boas pessoas. Imediatamente depois, o roteiro da vida da pessoa do Esquadrão Destruidor do Céu apareceu diante de seus olhos. Nome: Wang Zatian. Reino 2º nível da coleta de Qi. Destino: Ascensão Ascendente a Verde e Impiedoso Laranja é melhor personagem secundário a Azul.
Roteiro de vida: personagem secundário em Venerável Demônio Imortal, discípulo da seita externa da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Capitão do Esquadrão Céu Explosivo, visitante frequente da Cordilheira das Bestas Demoníacas da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Frequentemente usa o disfarce de recrutar companheiros de equipe para enganar e ludibriar os outros, confiando em sua astúcia e agilidade, eventualmente construindo uma reputação formidável para si mesmo no deserto oriental. Favorabilidade 0. Voando alto, que sorte incrível, voando a 90.000 milhas de altura. Implacável, qualquer um que se opõe a mim deve morrer. Melhor personagem coadjuvante, raramente provoca o protagonista e ainda assim sobrevive. Ponto de virada recente. Após meia hora, recrutei um discípulo da seita externa e obtive uma pedra espiritual de grau inferior. Após uma hora, recrutei um discípulo da seita externa, obtive a pílula do espírito de sangue. Após 2 horas, recrutei um discípulo da seita externa e obtive um remédio valioso. Após 3 horas. Após 4 horas. Isso é trapaça. Jian Li olhou para as oportunidades recentes que inundavam a tela, sentindo-se um pouco entorpecido. Caramba, as reviravoltas recentes desse garoto são simplesmente inacreditáveis. Mais parecido com o protagonista do que o próprio protagonista. Fica completamente cheio durante 7 dias, sem parar. É uma pena que ele não seja o protagonista. Ele provocou o protagonista e não morreu, digno do nome destruindo o céu. E existem vários destinos avançados. É uma pena que eu não possa participar de seus momentos decisivos. Caso contrário, esse tipo de comportamento de alto risco não combina em nada com a minha identidade. Eu deveria simplesmente procurar a minha pedra da iluminação. A boca de Jian Li se contraiu levemente. Filho ilegítimo do caminho celestial, confirmado. Não posso me dar ao luxo de provocar, não posso me dar ao luxo de provocar. Logo em seguida, Jian Li verificou novamente os roteiros das outras pessoas. Muitos discípulos foram atingidos pela calamidade da luz de sangue, sendo mordidos até a morte pelas bestas demoníacas. Ser traído pelos próprios companheiros de equipe, vindo de todo tipo de... Jian Li balançou a cabeça. Eram todos aqueles caras que lambiam sangue da lâmina da faca. Esse era o destino que eles mereciam. Jian Li então começou a procurar o bordo onde a pedra da iluminação estava enterrada. Depois de algum tempo, Jian Li finalmente encontrou um bordo meio morto em um local muito isolado na entrada. A área ao redor do bordo estava deserta, formando um contraste marcante com a exuberante selva em outros lugares. Capítulo 13. A Pedra da Iluminação que desafia os céus. É incrível que exista uma pedra da iluminação neste lugar desolado. Como não havia ninguém por perto, Jian Li começou a cavar debaixo do bordo. Com a força do temperamento corporal, Jian Li possuía um poder imenso e em pouco tempo havia escavado ao redor de todo o bordo. O chão estava cheio de buracos e depressões onde Jian Li havia cavado. Após uma nuvem de poeira, Jian Li finalmente encontrou um objeto semelhante a uma semente, emitindo uma aura quente sob o bordo. Será esta uma pedra da iluminação? Sobre o chão empoeirado jazia uma pedra misteriosa. A pedra parecia extremamente antiga, como um pequeno caroço de pêssego. O olhar de Jian Li foi profundamente atraído por aquele caroço de pêssego. Parecia conter um poder extremamente especial. Esta deveria ser a Pedra da Iluminação. Gostaria de saber quem foi o indivíduo que enterrou a Pedra da Iluminação aqui. Que desperdício! Ainda bem que encontrei. Senão, teria sido uma pérola escondida no pó. Jian Li examinou cuidadosamente a Pedra da Iluminação com seus padrões únicos em sua mão. Sob a influência da Pedra da Iluminação, uma leve sensação de paz pareceu preencher seu coração. A Pedra da Iluminação emitia continuamente uma aura extremamente quente. A mente de Jian Li pareceu ser afetada por essa Pedra da Iluminação, e sua energia mental tornou-se excepcionalmente ativa. Sua compreensão do passo da serpente espiritual em sua mente também estava se aprofundando gradualmente. Essa Pedra da Iluminação realmente funciona. Isto é, os olhos de Jian Li brilharam ao sentir a rápida circulação de energia mental em seu cérebro. Svi, svi, svi. Jian Li usou inconscientemente o passo da serpente espiritual. Sua técnica de movimento era como uma pintura. A figura de Jian Li era como a de uma serpente espiritual, seus movimentos extremamente ágeis, sempre em constante movimento. Após um período indeterminado, Jian Li sentiu que seu uso do passo da serpente espiritual havia atingido um nível relativamente alto. Consegui dar os primeiros passos no passo da serpente espiritual. Os olhos de Jian Li brilhavam cada vez mais. Em pouco tempo me ajudou a alcançar o nível inicial no passo da serpente espiritual. Esta Pedra da Iluminação é realmente um ótimo item. Jian Li tinha muita clareza sobre sua aptidão para o cultivo das artes marciais. De acordo com seu progresso habitual, levaria vários dias para chegar ao nível iniciante, mas essa Pedra da Iluminação foi incrivelmente milagrosa. Em tão pouco tempo ele obteve um progresso tão significativo. Vamos aproveitar o momento oportuno e continuar cultivando. Jian Li continuou a usar o passo da serpente espiritual sem parar. Sua compreensão do passo da serpente espiritual em sua mente acelerou ainda mais. Se qualquer outra pessoa estivesse aqui para ver a atuação de Jian Li, ficaria estupefata. Nesse instante, Jian Li quase se transformou em uma serpente espiritual, movendo-se com extrema velocidade. Meia hora depois, Jian Li sentiu que seu passo da serpente espiritual havia alcançado um nível de maestria sem esforço, como se o tivesse compreendido completamente. Além disso, a velocidade de Jian Li sofreu uma transformação significativa nesse momento. Sua técnica de movimento tornou-se ainda mais imprevisível. Conquista menor no passo da serpente espiritual. Ufa! Jian Li respirou aliviado. Esta Pedra da Iluminação era de fato capaz de acelerar a compreensão das artes marciais. Em apenas meia hora, seu passo da serpente espiritual havia alcançado o nível de conquista menor.
Que item incrível! Jian Li olhou para a pedra da iluminação em sua mão, sentindo uma onda de entusiasmo no coração. Com esse item, combinado com a velocidade de cultivo extremamente rápida de seu corpo inato, seria difícil não alcançar grandes feitos. Jian Li guardou cuidadosamente a pedra da iluminação e em seguida deixou aquele lugar remoto. Na entrada da Cordilheira das Bestas Demoníacas, ainda havia muitas pessoas perambulando pelo local. Jian Li verificava continuamente o roteiro de vida de cada discípulo, usando seu sistema de roteiro de vida. O que você está fazendo vagando por aqui, garoto? Estou te observando há um bom tempo. Enquanto Jian Li observava os discípulos ao redor sem rumo, de repente ouviu uma voz fria perto de seu ouvido. Jian Li se virou lentamente. Um indivíduo vestido com trajes de discípulo da seita externa o encarava com uma expressão hostil. Nome, Zhao Ping. Reino é temperamento corporal 9º nível. Destino comum, vermelho a morte prematura cinza. Roteiro de vida, transeunte em venerável demônio imortal, discípulo da seita externa da seita demoníaca das fontes amarelas. Gosta de intimidar os fracos e temer os fortes, eventualmente devorado por uma besta demoníaca na Cordilheira das Bestas Demoníacas. Favorabilidade -20. Ponto de virada recente nenhum. De morte prematura, morre jovem. Jian Li franziu ligeiramente a testa. Será que ele estava o incomodando com a sua presença? Ele não o havia provocado, então foi por causa de sua boa aparência? De fato, pessoas bonitas sempre atraem atenção com muita facilidade em qualquer lugar. Minha beleza descarada é realmente irritante. Jian Li olhou para o jovem à sua frente, sentindo um pouco de pena. Um rapaz que não viveria muito mais tempo. Você é surdo. Zhao Ping continuou friamente. Do que você está latindo? Jian Li falou com indiferença, embora não quisesse se incomodar com uma pessoa destinada a morrer. Mas se ele não desse uma lição a essa mosca irritante, ele realmente pensaria que poderia virar o mundo de cabeça para baixo. Bum! Assim que Jian Li falou, a expressão de Zhao Ping mudou. Como ousa você, um mero discípulo servo, gritar com tanta descaramento? Qual é o seu status e qual é o meu? O rosto de Zhao Ping ficou extremamente sombrio. Ele pretendia apenas dar uma lição casual a esse sujeito, mas não esperava que ele proferisse palavras tão arrogantes. Gritando? Esse garoto, se eu não te der uma surra daquelas depois, não vou ser chamado de Zhao Ping. Jian Li sorriu. De fato, pessoas lamentáveis muitas vezes têm aspectos odiosos. Já que ele quer morrer, então vamos realizar seu desejo. Bum, bum, bum. Jian Li concentrou seu poder espiritual na mão direita, então fechou a palma em um punho e desferiu um soco poderoso. A violência do poder fez o coração de Zhao Ping afundar. Esse cara não é um discípulo servo? Esse poder aterrador. Como isso é possível? Dengue. O punho de Jian Li atingiu o corpo de Zhao Ping com força. Em meio ao extremo terror de Zhao Ping, sua cabeça foi explodida em pedaços pelo punho de Jian Li, um discípulo da seita externa, sangrando na entrada da Cordilheira das Bestas Demoníacas. Os discípulos que estavam ao redor observavam a cena com interesse. Esse Zhao Ping chutou uma placa de ferro. Ele realmente pensava que não havia pessoas impiedosas entre os discípulos servos. Eu já sabia há muito tempo que esse tal de Zhao Ping acabaria morrendo por causa de suas ações. Só não esperava que esse dia chegasse tão rápido. Esse discípulo que matou Zhao Ping também não é qualquer um. Seu poder terrível é quase comparável ao de um cultivador típico de primeiro nível de coleta de Qi. Zhao Ping não morreu em vão. Sons de discussão vinham continuamente das proximidades. Esses discípulos da seita demoníaca já estavam acostumados há muito tempo a esses assassinatos diários. Contanto que não fossem eles que morressem, não se importavam com os outros. No entanto, muitas pessoas se lembravam do rosto de Jian Li e o classificavam como alguém que não se deixava provocar facilmente. Após Jian Li lidar com Zhao Ping, ele revistou o corpo dele. Ambos eram discípulos da seita externa, então por que a diferença era tão grande? Jian Li revistou todo o seu corpo, mas encontrou apenas algumas pílulas de espírito de sangue. Nem mesmo um frasco inteiro de pílulas de espírito de sangue, um indigente. Capítulo 14. Corpo improfundo. Lu Yunxi. Após Jian Li lidar com Zhao Ping, ele continuou a examinar os registros de vida dos discípulos ao redor, na entrada da Cordilheira das Bestas Demoníacas. Tendo Zhao Ping como exemplo a ser evitado, ninguém mais ousou causar problemas para Jian Li. Embora o reino que Jian Li exibia atualmente fosse apenas o 7º nível do temperamento corporal. No entanto, nenhum discípulo trataria Jian Li como alguém no 7º nível do temperamento corporal. Dizer que alguém capaz de matar instantaneamente um cara do temperamento corporal do 9º nível, estando no temperamento corporal do 7º nível, é simplesmente uma grande piada. Esse garoto é definitivamente um discípulo da seita externa, usando intencionalmente roupas de discípulo servo, escondendo seu cultivo para atrair a atenção da aplicação da lei. A habilidade e a rapidez de Jian Li ao coletar os despojos agora há pouco demonstraram claramente que ele havia praticado. Jian Li, naturalmente, não sabia que os discípulos ao redor o haviam confundido com um veterano experiente à procura de alvos. Já que essas pessoas não estavam incomodando, Jian Li estava feliz por ter tempo livre. Afinal, quem gosta de matar pessoas sem motivo? O irmão sênior, chamado Wang Zatian, ainda estava recrutando membros para a equipe lá. Lu Yanxi está aqui, a mulher mais bela entre nossas discípulas da utilidade. Onde ela está? Eu também irei ver, para proteger nossa belíssima Yanxi. Suma daqui, seu lixo do 3º nível do temperamento corporal. Você não é digno. Pi. Enquanto Jian Li examinava os relatos de vida dos discípulos ao seu redor, ouviu repentinamente uma comoção ao seu lado. Lu Yanxi, Jian Li lembrou-se de repente, parecia ser a mulher pela qual Lin Dong e Lin She estavam brigando. Por que aquele sujeito veio para cá?
Jian Li ainda não conhecia Lu Yanxi, mas como ela era considerada a mais bela, certamente tinha algum charme. E ela também foi motivo de discórdia entre Lin Dong e Lin Shan. Então ele iria dar uma olhada, talvez ela tivesse alguma oportunidade. Logo em seguida, Jian Li seguiu a multidão em direção à parte externa. Em pouco tempo Jian Li chegou ao seu destino. Não muito longe dali, uma jovem caminhava lentamente com passos leves. Lu Yunxi tinha lábios vermelhos e dentes brancos, um par de olhos expressivos e sedutores, uma figura graciosa e usava um elegante vestido longo. Ela aparentava ter 15 ou 16 anos, e seu rosto delicado exalava uma beleza estonteante. Principalmente o leve sorriso em seu rosto, que fazia as pessoas quererem protegê-la. Essa garota é bem bonita, mas parece um pouco paqueradora, assim como aquelas rainhas do mar da vida passada dele. Examine o roteiro de vida de Lu Yunxi. Jian Li pensou consigo mesmo. Nome, Lu Yunxi. Reino é 6º nível do núcleo de Elixir. Físico, corpo yin profundo. Destino beleza inigualável, azul potencial de Santa Azul é personagem feminina secundária destinada a azul. Roteiro de vida, personagem feminina secundária em Invertendo o Universo Santa da Seita do Espírito Sagrado. Uma espiã enviada pela Seita do Espírito Sagrado à seita demoníaca das Fontes Amarelas, responsável por coletar informações na Montanha dos 10.000 Demônios. Ela encontra o protagonista inesperadamente e, devido a várias circunstâncias imprevistas, desenvolve um laço e afeição por ele. Favorabilidade 10. Ponto de virada recente nenhum. Beleza inigualável, sua aparência extremamente elevada lhe confere uma grande vantagem ao lidar com homens. Potencial de santo a talento extremamente altíssimo, possui o potencial de um santo. O personagem secundária feminina predestinada, uma personagem secundária feminina predestinada, profundamente ligada ao protagonista. É corpo yin profundo, o cultivo duplo com ela pode trazer grandes benefícios. Os olhos de Jian Li brilharam ao contemplar o destino de Lu Yanxi. Essa Lu Yanxi tinha algo de especial. Embora fosse apenas uma personagem secundária, ela possuía o corpo yin profundo. É uma pena que seus reinos fossem tão distantes, caso contrário, ele teria. O reino de Lu Yonxi havia alcançado o 7º nível do núcleo de Elixir. Ela já estava quase no mesmo nível daquele discípulo principal daquela manhã. Não admira que ela tenha permanecido na seita demoníaca das Fontes Amarelas por tanto tempo sem que nenhum rumor de escândalo se envolvesse. Jian Li balançou a cabeça. A seita do Espírito Sagrado realmente se esforçou ao máximo, enviando sua santa para ser espiã. Será que essa seita demoníaca das Fontes Amarelas guarda algum segredo? Tipo, enviar uma santa para lá? Jian Li já tinha ouvido falar da seita do Espírito Sagrado. Dizia-se que era uma potência de primeira linha no antigo continente estéreo oriental. Uma potência de primeira linha já era considerada um gigante no antigo continente estéreo. Além disso, uma potência de primeira linha teria pelo menos um santo a governá-la. Os poderes no antigo continente estéreo eram geralmente divididos em poderes de terceira, segunda e primeira categoria. Acima deles estavam os poderes de elite, como as dinastias imperiais, as terras sagradas e os clãs imperiais. É claro que existiam muitos poderes não classificados, mas eles nem sequer eram considerados poderes. No máximo, eram pequenos grupos. Quanto à seita demoníaca das Fontes Amarelas, Jian Li não sabia muito sobre ela no momento. Apenas que era uma seita do caminho demoníaco na Montanha dos 10.000 Demônios, e apenas uma potência de segunda categoria. Dizia-se que o mestre da seita demoníaca das Fontes Amarelas era apenas um especialista no reino da vida e da morte, e aparentemente um dos mais fracos nesse reino. A Montanha dos 10.000 Demônios abrigava muitas seitas do caminho demoníaco. A seita demoníaca das Fontes Amarelas só poderia ser considerada de nível médio. O que a seita do Espírito Sagrado estava tentando fazer? Jian Li realmente não conseguia entender por que eles teriam enviado sua santa para cá. Esquece. Isso não tem nada a ver comigo, pensou Jian Li. É melhor ficar bem longe de uma mulher assim. Irmãozinho, você deve ser o irmão Jian Li. Quando Jian Li estava prestes a sair, uma voz clara soou de repente em seu ouvido. Jian Li franziu ligeiramente a testa. O que Lu Yunxi quis dizer? Aquela fragrância tênue e etérea penetrava continuamente no corpo de Jian Li, fazendo Jian Li se perder em pensamentos. Você está me procurando? Jian Li respirou fundo e então falou. Se não fosse pela grande força dessa mulher, ele a teria subjugado com ferocidade neste exato momento. Um lampejo de surpresa brilhou nos olhos de Lu Yanxi. Ela tinha plena consciência do seu próprio charme. Bastava olhar para os discípulos ao redor, que estavam completamente absortos, para comprovar isso. Lu Yanxi não acreditava que alguém pudesse resistir ao seu charme. Ouvi dizer que você salvou a vida do irmão Lin Dong esta manhã, então vim especialmente para lhe agradecer. Lu Yanxi esboçou um leve sorriso, com uma expressão extremamente pura e comovente. Será por causa daquele tal de Lin Dong? Não é de admirar que Lu Yanxi tivesse 10 pontos de favorabilidade em relação a ele. Será que Lin Dong já havia conquistado Lu Yanxi a tal ponto? Só porque ele salvou a vida de Lin Dong, ela passou a sentir isso por ele. Diversos pensamentos passaram pela mente de Jian Li, mas sua expressão permaneceu calma. Não precisa ser tão formal, foi só um pequeno esforço. Jian Li falou então, indiferente. No momento ele não queria ter nenhum contato com essa espiã. O nível de cultivo de Lu Yanxi era muito alto, fazendo com que Jian Li se sentisse muito inseguro na presença dela. Era melhor não provocá-la por enquanto. Lu Yanxi franziu levemente os lábios, seus olhos cativantes fixos em Jian Li, e seu corpo gracioso e ágil aproximou-se lentamente de Jian Li. Conforme Lu Yanxi se aproximava, seus corpos quase se tocavam. Todos os discípulos ao redor olhavam para Jian Li com inveja. Estar tão perto de Lu Yanxi era, aos olhos deles, simplesmente inacreditável. Irmão Jian Li, isto é para te agradecer por teres salvado o irmão Lin Dong, deves aceitar. O rosto delicadamente puro de Lu Yanxi aproximou-se do ouvido de Jian Li e sussurrou.
Capítulo 15. Avanço. Segundo nível de coleta de Qi. Quando é que Jian Li alguma vez se deparou com uma situação semelhante? Após Lu Yanxi terminar de falar, ela tirou um frasco de pílula medicinal de algum lugar e entregou diretamente a Jian Li. Seus dedos delicados e macios pareciam roçar levemente, sem querer, a palma da mão de Jian Li. Após Lu Yanxi entregar a pílula medicinal a Jian Li, ela saiu imediatamente. Uau! Aquela não era uma santa, era praticamente uma demonia. Jian Li respirou fundo, o aroma almiscarado que emanava de Lu Yanxi o deixou um pouco tonto. E aquela sensação escorregadia dos dedos dela agora mesmo. Droga! Será que vou trair o protagonista? Assim que Lu Yanxi partiu, os discípulos servos que estavam ao redor também se dispersaram. Nesse momento, Jian Li ainda estava cheio de dúvidas. O que exatamente essa garota queria fazer? Ela estava atraída pela beleza dele e queria abandonar o protagonista para segui-lo? Não deveria ser assim. Jian Li tinha plena consciência de si mesma. Essa santa não era uma personagem simples. Sua facilidade em se misturar com os discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas era a prova disso. Ah, sim, qual era o comprimido medicinal que ela lhe deu? Jian Li então voltou sua atenção para o frasco de pílulas medicinais que tinha na mão. As palavras pílula de coleta de Qi estavam claramente gravadas no frasco. As pupilas de Jian Li se contraíram, na verdade, era uma pílula de coleta de Qi. Essa mulher, será que ela consegue enxergar através da força dele? Caso contrário, por que ela lhe daria algo como uma pílula de coleta de Qi? Ela deve ter percebido que ele havia alcançado o 10º nível de temperamento corporal para lhe conceder a pílula de coleta de Qi. Após atingir o 10º nível de temperamento corporal, é necessário usar uma pílula de coleta de Qi para condensar um vórtice de Qi e alcançar o reino da coleta de Qi. Somente ao entrar no reino da coleta de Qi é que alguém pode ser considerado um verdadeiro cultivador. Será que essa garota estava realmente agradecendo a ele porque ele salvou a vida de Lin Dong? Se ela realmente só queria agradecê-lo, por que estava sendo tão íntima com ele agora há pouco? Esquece, vamos melhorar meu reino primeiro. Minha força atual ainda é muito baixa. Jian Li respirou fundo, pegou a pílula de coleta de Qi e foi procurar um local adequado para seu avanço. Residência dos discípulos externos da seita demoníaca das fontes amarelas. Numa sala luxuosa, muitos discípulos externos da seita demoníaca das fontes amarelas estavam sentados com os rostos pálidos. Deng, um jovem de túnica verde, com expressão sombria, esmagou violentamente a xícara que tinha na mão contra o chão. A xícara se estilhaçou no chão, produzindo um som seco. Zhang Gao está morto e Shen Yanlian, que enviei para investigar, também desapareceu sem deixar rastro. O que vocês inúteis estão fazendo? Disse Wang Xuan em tom frio. Irmão sênior Wang Xuan, já perguntamos a muitos discípulos utilitários, e todos afirmam não ter visto o irmão Júnior Shen. Sim, nós realmente perguntamos, irmão sênior, será que o irmão Júnior Shen deixou a seita por algum motivo importante? Também verificamos a residência de Jian Li, já estava em um estado de destruição deplorável, mas não havia sinal dele. Os discípulos, ajoelhados ao lado da sala, falaram um após o outro. O semblante de Wang Xuan ficou ainda mais sombrio. Essas pessoas inúteis só sabiam dar desculpas. Se não fosse pelo fato de ainda ter utilidade para essas pessoas inúteis, ele já as teria eliminado há muito tempo. Não me importa quem seja esse Jian Li, enviem imediatamente mais gente para matá-lo. Além disso, para a pílula de espírito de sangue na área de responsabilidade de Zhang Gao, continuem procurando um novo agente. Continuou Wang Xuan. Os muitos discípulos ajoelhados ao seu lado assentiram com a cabeça, um após o outro. O que você está olhando? Saia e encontre-o, disse Wang Xuan com firmeza. Os discípulos então saíram às pressas. Uma caverna nos arredores da seita demoníaca das fontes amarelas. Um vórtice de Qi espiritual começou a se formar dentro do corpo de Jian Li. Após atingir o ápice do fortalecimento do corpo, consumir uma pílula de coleta de Qi permite condensar um vórtice de Qi espiritual dentro do corpo. Uma vez formado o vórtice de Qi espiritual, isso significa a entrada no reino da coleta de Qi. Somente ao entrar no reino da coleta de Qi é que se pode considerar que alguém realmente cruzou o portal do cultivo. Após alcançar o reino da coleta de Qi, um cultivador pode inicialmente usar o Qi espiritual para combate. Mesmo o cultivador mais fraco no primeiro nível de coleta de Qi pode facilmente suprimir vários artistas marciais no 10º nível de temperamento corporal. Esse tipo de supressão do reino desafia toda a lógica. Estrondo. Uma poderosa aura emanou do corpo de Jian Li. O vórtice de Qi espiritual dentro do corpo de Jian Li começou a tomar forma. Isso também significava que o cultivo de Jian Li havia atingido o primeiro nível de coleta de Qi. Jian Li abriu os olhos lentamente, ele finalmente havia alcançado o primeiro nível de coleta de Qi. Nesse momento, Jian Li estava radiante. Após atingir o primeiro nível de coleta de Qi, ele poderia continuar consumindo pílulas de espírito de sangue para aumentar seu cultivo. Jian Li então pegou as pílulas de espírito de sangue que não havia terminado de usar da última vez. À medida que as pílulas de espírito de sangue entravam continuamente em seu corpo, a arte da criação do universo se espalhou rapidamente e a aura de Jian Li continuou a crescer. O tempo passou lentamente. Em pouco tempo anoiteceu. Lá fora as estrelas cintilavam. Bum bum bum. À medida que Jian Li digeria continuamente as pílulas de espírito de sangue em seu corpo, sua aura continuava a aumentar.
Dentro do corpo de Jian Li, parecia haver uma energia que lentamente liberava Qi espiritual puro do céu e da terra. Era o Qi espiritual da flor estelar da orquídea púrpura que Jian Li havia obtido na montanha anteriormente, e que estava latente em seu corpo. Jian Li sentiu o vórtice de Qi girando rapidamente dentro de seu corpo. Imediatamente depois, a aura de coleta de Qi de segundo nível emanou do corpo de Jian Li. Voxox! Jian Li respirou fundo, coleta de Qi segundo nível. Esse corpo inato é incrível demais, aliado à sua técnica de cultivo de nível santo de elite, contanto que ele tenha recursos de cultivo. Seu reino irá evoluir rapidamente. É claro que aquela orquídea estrela roxa de 300 anos também desempenhou um papel crucial. Jian Li sentiu que ainda havia muito Qi espiritual latente em seu corpo, e que bastava continuar a cultivar para que isso acontecesse. Essa energia espiritual ainda seria absorvida por ele. Agora ele poderia experimentar essa arte de temperamento corporal estelar. Jian Li percebeu que já estava escuro lá fora e que a luz das estrelas parecia estar diminuindo. Ele esperava que essa arte marcial de nível celestial lhe trouxesse uma surpresa. Então Jian Li saiu diretamente da caverna. Naquele momento não havia discípulos circulando por perto. O local de cultivo que Jian Li encontrou era extremamente isolado. Pessoas comuns não viriam passear por um lugar assim, fora da caverna. Seguindo o método de cultivo da arte de temperamento do corpo estelar em sua mente, Jian Li circulou lentamente o Qi espiritual dentro de seu corpo. A energia espiritual circulava por um caminho incrivelmente misterioso. Pontos de luz estelar caíram sobre o corpo de Jian Li. Jian Li também segurava uma pedra da iluminação em sua mão. Sob a influência da pedra da iluminação, a mente de Jian Li estava excepcionalmente clara. Ideias sobre a arte de temperamento corporal estelar surgiam continuamente em sua mente. A luz das estrelas brilhava sobre o corpo de Jian Li e era continuamente absorvida por ele. Jian Li sentiu como se todo o seu corpo estivesse em um lugar extremamente quente. Em seu corpo parecia fluir o poder das estrelas. Se alguém pudesse ver o estado de Jian Li agora, ficaria extremamente surpreso. Nesse instante, Jian Li parecia ter se transformado em uma estrela, emitindo uma aura extremamente poderosa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 16. A nova oportunidade de Li He. O corpo de Jian Li absorvia constantemente o poder das estrelas. O tempo passou lentamente e antes que ele percebesse, uma noite inteira havia transcorrido. O sol nascente emitia um brilho extremamente quente, que incidia sobre o belo rosto de Jian Li. Após um breve instante, Jian Li abriu os olhos lentamente. Uma tênue energia estelar circulava pelo corpo de Jian Li. Rachadura. Jian Li cerrou o punho e desferiu um soco leve para a frente. Ouviu-se um som de ar assobiando. Minha força! Os olhos de Jian Li brilharam com uma agradável surpresa. Ele sentiu que sua força havia aumentado significativamente. A arte de temperamento do corpo estelar aumentou significativamente a força de Jian Li apenas por ele ter atingido o nível introdutório. Além disso, isso ocorreu mesmo sem Jian Li usar o poder das estrelas dentro de seu corpo. E se ele usasse o poder das estrelas? Jian Li cerrou levemente os punhos, e o poder das estrelas dentro de seu corpo, como se guiado, envolveu-o completamente. Bang, bang, bang. O punho de Jian Li atingiu com força uma pedra próxima, imbuído do poder das estrelas que o compunham. A pedra foi instantaneamente estilhaçada em pedaços pelo punho de Jian Li. Ao observar os destroços espalhados, o coração de Jian Li se encheu de alegria. Sob a bênção do poder das estrelas, sua força definitivamente mais que dobrou. Após se familiarizar novamente com sua nova força, Jian Li decidiu sair em busca de mais oportunidades. As pílulas de espírito de sangue estavam quase acabando, e confiando apenas em seu próprio cultivo, romper essa barreira ainda seria um pouco difícil. Então Jian Li deixou aquele lugar isolado. Perímetro externo da seita demoníaca das fontes amarelas. Numa sala requintada repleta de uma aura rosa, uma linda jovem vestida com uma gaze fina estava deitada preguiçosamente na cama. A gaze fina não conseguia esconder completamente a pele clara e delicada da menina. Sua figura graciosa na cama exibia curvas incrivelmente deslumbrantes, e combinada com seu rosto belo e requintado, ela era como uma fada dos céus. A sala estava permeada por uma energia espiritual intensa, proveniente do céu e da terra. A energia espiritual do céu e da terra, como se atraída por algo, fluiu lentamente em direção a Lu Yanxi. Sob o impacto da energia espiritual do céu e da terra, as bochechas da garota coraram levemente, tornando-a ainda mais atraente e incomparável. Jovem senhorita, por que você deu aquela pílula de coleta de Qi para Jian Li? Uma voz clara e terna ecoou de repente na sala. Uma pequena raposa branca como leite foi vista deitada ao lado da cama da menina, e a voz realmente vinha da boca da raposinha. A garota se espreguiçou preguiçosamente e a gaze fina escorregou, revelando curvas delicadas e belas que pareciam incrivelmente sedutoras e em movimento no quarto. Infelizmente, apenas uma pequena raposa pôde testemunhar essa bela cena. Em apenas alguns dias, ele passou do 3º para o 10º estágio de temperamento corporal e até alcançou um corpo inato. É sempre bom ter um amigo assim. Quem sabe quando ele pode ser útil, disse a garota preguiçosamente. Ao ouvir isso, a raposinha coçou a cabeça com sua pata peluda. Seus adoráveis olhos inocentes fitavam a menina atentamente. Senhorita, e quanto ao irmão sênior Lindong? Não vamos mesmo ajudá-lo? Ele tem sido terrivelmente intimidado por Lin Shan. A raposinha pareceu se lembrar de algo e subiu no corpo da garota. A criatura fechou as pequenas patas em punhos e massageou suavemente os ombros da menina. Ele tem o próprio caminho a trilhar. Raposinha, aquele Lindong acabou de te dar mais 2 pedaços de carne, e você já está defendendo ele. Resmungou a garota, erguendo o punho pequeno. Senhorita, você também comeu a carne assada do irmão Lindong e ainda está me repreendendo. Buá! A raposinha fez beicinho, sua voz tímida vindo de seu corpo.
Ah, você ousa me responder. Ao ver sua raposinha falar daquele jeito, a menina imediatamente começou a fazer cócegas na axila da raposinha. O quarto se encheu instantaneamente de vitalidade primaveril. Seita externa da seita demoníaca das fontes amarelas. Um vento gélido permeava toda a área. Mesmo sob a proteção do sol, ainda se sentia uma tênue e persistente energia demoníaca no ar. No entanto, o corpo de Jian Li parecia estar acostumado há muito tempo a esse ambiente e não sentia nada de errado. Jian Li examinou com calma os roteiros de vida de vários discípulos do lado de fora. Havia muitos discípulos circulando na área da seita externa. Irmão sênior Jian Li. Enquanto Jian Li passeava por ali, de repente ouviu um grito. Jian Li olhou na direção da origem do som e descobriu que era Li Gil, a quem ele havia dito no dia anterior para não revelar o assunto. Irmão Júnior Li Gil, há algo errado? Perguntou Jian Li. Essa questão ainda não havia se espalhado amplamente, então parecia que essas pessoas haviam se esforçado um pouco. Jian Li naturalmente não nutria nenhum ressentimento em relação a pessoas tão obedientes. Irmão sênior Jian Li, é melhor você não andar pelas proximidades da seita externa ultimamente. Wang Xuan, da seita externa, já mobilizou muita gente para te procurar, querendo te dar uma lição. Li Gil sussurrou. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Wang Xuan. Ele realmente ousou procurar pessoas? Agora sua força estava no segundo nível de coleta de Qi, além de uma técnica de cultivo de grau santo e uma arte marcial de grau celestial. Ele já não tinha medo dos discípulos comuns da seita externa. Além disso, sua arte marcial de nível máximo, passo da serpente espiritual de rank amarelo, já havia alcançado o reino da conquista menor. Mesmo que não conseguisse vencer, pelo menos poderia fugir. Após Li Gil transmitir a informação a Jian Li, ele partiu imediatamente. Jian Li continuou a verificar os recentes pontos de virada dos discípulos ao redor. Ponto de virada recente: matei uma besta demoníaca nas coordenadas, 115 ponto. 116 na cordilheira das bestas demoníacas e obtive um núcleo interno. Ponto de virada recente: desenterramos 2 pedras espirituais nas coordenadas, 145 ponto. 364 de profundidade na caverna sombria número 5. Ponto de virada recente: obtive um medicamento precioso centenário nas coordenadas, 745 ponto. 369 na área montanhosa remota. Jian Li memorizou secretamente todos esses momentos decisivos recentes. Eram todas oportunidades dispersas. Jian Li examinou cuidadosamente as oportunidades dos discípulos ao redor e balançou a cabeça. No entanto, Jian Li pensou consigo mesmo que os pontos de virada recentes que presenciou hoje eram muito mais numerosos do que ontem. Mas a qualidade não era tão boa quanto a de ontem. A pedra da iluminação era realmente um bom item. Corram! Aquele Li reapareceu de novo. Cuidado, ele pode começar um massacre indiscriminado novamente. Aquele cara é realmente implacável, vamos embora daqui. Corram, corram, se não sairmos agora não teremos chance. Enquanto Jian Li ainda procurava, houve uma comoção repentina por perto. Muitos discípulos fugiram do local como se quisessem salvar suas vidas. Li He, não era aquele cara que prejudicou o avô ontem? Esse cara apareceu de novo. Então ele resolveu ver que mudanças aconteceram depois que interceptou a pedra da iluminação. Imediatamente depois, Jian Li ativou o sistema de roteiro da vida para Li He. Nome Li He. Reino, 7º nível do núcleo de Elixir. Destino, origem familiar proeminente verde, talento excelente verde, temperamento violento, vermelho, a morte prematura cinza. Roteiro de vida, personagem secundário em venerável demônio imortal. Discípulo principal da seita demoníaca das fontes amarelas e também neto do segundo ancião da seita demoníaca das fontes amarelas. Sua vida era tranquila, até que ele provocou o protagonista, após o que embarcou em uma jornada para constantemente prejudicar seu avô. Favorabilidade 0. Ponto de virada recente: esta tarde, na barraca de um velho de cabelos brancos na seita exterior, ele encontrou um mapa do tesouro dentro de uma espada amarela em farrapos, obtendo o legado da caverna imortal de um especialista do reino do mar divino. Histórico familiar proeminente neto do segundo ancião da seita demoníaca das fontes amarelas, poderosa influência. Talento excelente, a velocidade de cultivo supera em muito a das pessoas comuns. É temperamento violento, irritável e se enfurece facilmente. De morte prematura, morre jovem. Capítulo 17. Mercado exterior. O legado de um especialista do reino do mar divino. Jian Li estava radiante. Este personagem secundário, cuja pedra da iluminação lhe foi roubada, ainda poderia encontrar uma oportunidade. Você não pode ficar com isso, eu vou guardar para você. Jian Li pensou consigo mesmo. Esse cara deve ser tão arrogante porque tem muitas oportunidades. Especialista da caverna imortal de um reino do mar divino. Muito bem, você é meu. Esse cara vai conseguir hoje à tarde, não. Eu preciso pegar o mapa do tesouro agora. Logo em seguida, Jian Li saiu daquele lugar e correu em direção às barracas da seita externa. Não muito longe dali, Li He ainda estava cercado por muitos discípulos, reunidos respeitosamente ao seu redor. Para onde quer que Li He fosse, muitos discípulos se dispersavam. Afinal, ontem Li He matou um grupo de espectadores e até esquartejou seus corpos para alimentar os cães. De fato, ninguém queria contrariá-lo. Li He olhou para os muitos discípulos que estavam escondidos ao longe e sentiu novamente uma onda de irritação, a mesma sensação de ontem ressurgindo. Essa sensação de irritação deixou Li He inquieto.
Jovem mestre, devemos matar mais um grupo. Um lacaio ao lado dele percebeu o estado de espírito agitado de Li He e então falou. Li He acenou com a mão impacientemente. Esquece, eu não sei quem foi que me denunciou ao meu avô ontem, fazendo com que eu levasse uma bronca. Os discípulos ao lado dele desviaram o olhar discretamente e não disseram mais nada. Esquece, vamos dar uma volta pelo mercado da seita externa, disse Li He. Logo em seguida, o grupo caminhou lentamente em direção ao mercado da seita exterior. Mercado da seita externa. Havia muitos discípulos montando barracas por toda parte. Este era também um dos poucos lugares pacíficos onde a luta era proibida. O número de discípulos aqui também era muito maior do que em outros lugares. Ao redor do mercado, também havia muitos membros da equipe de segurança da seita demoníaca circulando, mantendo a ordem no local. Foi precisamente devido à existência da equipe de fiscalização que o mercado manteve uma ordem tão boa. Jian Li procurou diretamente a localização do ancião de cabelos brancos no mercado. O melhor a fazer era colocar o especialista da caverna imortal do reino do mar divino em suas mãos o mais rápido possível. Havia muitos discípulos entrando e saindo do mercado. Jian Li ignorou os discípulos ao redor e caminhou rapidamente de um lado para o outro do mercado. Após um curto período, Jian Li finalmente avistou um ancião de cabelos brancos em um canto na extremidade do mercado. Nome, Li Qinian. Reino, temperamento corporal do 9º nível. Destino, comum vermelho desfrutando da velhice verde. Roteiro de vida, personagem secundário em venerável demônio imortal, discípulo da seita externa da seita demoníaca das fontes amarelas. Dono de uma barraca no mercado da seita externa, um discípulo pacífico e discreto ao longo de sua vida. Favorabilidade 0. Aproveitando a velhice, seus últimos anos são extremamente tranquilos. Jian Li olhou para a caligrafia do ancião de cabelos brancos e secretamente se maravilhou. Alguém poderia realmente desfrutar da velhice na seita demoníaca. Esse velho tem algo de especial, boa sorte. Havia apenas alguns itens espalhados na barraca do ancião, e ninguém ao redor parecia estar lhe dando atenção. Talvez por haver pouco movimento, o ancião de cabelos brancos sentou-se em frente à barraca, com os olhos semicerrados, aparentemente adormecido, mas não completamente. Velho, quanto custa essa arte marcial? Jian Li agachou-se na barraca e pegou uma espada de ranque amarelo em farrapos, perguntando. Além dessa arte marcial, todo o resto na barraca eram ervas medicinais de baixa qualidade, completamente desinteressantes para Jian Li. O ancião de cabelos brancos abriu lentamente os olhos ao ver alguém frequentando seu estabelecimento. 3 pílulas de espírito de sangue, disse o ancião de cabelos brancos com indiferença, num tom que não era nem humilde nem arrogante. Jian Li não perdeu tempo com palavras, simplesmente deixou 3 pílulas de espírito de sangue e levou consigo a arte marcial. O ancião de cabelos brancos olhou para o generoso Jian Li e também esboçou um sorriso satisfeito. Esse jovem é bom, ele não negociou. Logo após a saída de Jian Li, Li He chegou ao mercado. Ao chegar ao mercado, Li He sentiu-se ainda pior, como se alguém tivesse levado algo que lhe pertencia. A chegada de Li He não causou qualquer comoção no mercado. Embora Li He fosse um discípulo principal e tivesse muitos servos ao seu redor, ninguém ali o temia. Afinal, a ordem do mercado era mantida pela equipe de fiscalização da seita demoníaca. Apesar de Li He ser um discípulo principal, ele não ousou agir de forma imprudente na frente da equipe de fiscalização. Logo, Li He avistou a barraca de um ancião de cabelos brancos. Velho, que coisas boas você tem aqui? Mostre tudo para mim. Essas coisas na barraca são só para enganar as pessoas? Li He olhou para os itens na barraca, ficando cada vez mais irritado, uma raiva inexplicável crescendo dentro dele, deixando-o extremamente aborrecido. O ancião de cabelos brancos respondeu rapidamente, Jovem mestre Li, tudo isso me pertence. Não estou enganando ninguém. Li He olhou para os itens diversos na barraca, achando-os incrivelmente irritantes, mas devido às regras da seita, ele não ousava agir de forma imprudente ali. Vocês poucos, comprem a barraca desse velho, eu quero destruir essa barraca, disse Li He impacientemente. Se eu comprar, posso destruir minhas próprias coisas, certo? Os criados ao lado dele imediatamente começaram a negociar com o velho. Após guardar a espada de artes marciais em farrapos, Jian Li continuou a examinar os arredores do mercado. Ele planejava reunir todos os pontos de virada recentes que esses discípulos pudessem aproveitar. Ponto de virada recente, no fosso fétido do restaurante, coordenadas, 115.336, peguei uma pílula de espírito de sangue. Ponto de virada recente, na selva de pedra amarela da Cordilheira das Bestas Demoníacas, coordenadas, 314.574. Matei uma besta demoníaca e obtive uma fruta vermilion. Ponto de virada recente, na caverna sombria número 3, coordenadas, 745.325. Foram desenterradas 2 pedras espirituais. Existem algumas oportunidades no mercado, os olhos de Jian Li brilharam, embora os itens não fossem muitos, mas havia uma grande quantidade deles. Parece que devo encontrar um subordinado confiável. Essas pequenas oportunidades poderiam ser deixadas para seu subordinado coletar. Não havia necessidade de fazer tudo sozinho, pois isso consumiria muito tempo. No entanto, se esse assunto vazasse, seria muito perigoso, então ele decidiu não fazê-lo. Jian Li olhou para o número crescente de oportunidades e suspirou baixinho. Ter oportunidades demais também era um tipo de problema. Esqueça isso, vamos primeiro dar uma olhada na caverna imortal daquele especialista do reino do mar divino. Verificar esses roteiros é realmente viciante. Jian Li reclamou em silêncio. Depois de ver, você quer ver mais.
É ainda mais viciante do que ficar rolando o feed do Instagram na vida passada. Jian Li reprimiu seu impulso de verificar roteiros como se estivesse abrindo uma caixa surpresa e parou de procurar novas oportunidades ao seu redor. Em vez disso, ele encontrou um lugar seguro, preparando-se para examinar o mapa do tesouro contido nessa arte marcial. Uma caverna escondida na área externa da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Jian Li abriu cuidadosamente a espada de artes marciais esfarrapada, punho da pedra amarela. Uma arte marcial de nível amarelo baixo, a boca de Jian Li se contraiu levemente. Mas isso não importava, o que importava era o mapa do tesouro que estava ali. Logo em seguida, Jian Li folheou aquele caderno de artes marciais em frangalhos, tentando encontrar o mapa do tesouro da caverna imortal do especialista do Reino do Mar Divino. Capítulo 18. Ataque na montanha. Em pouco tempo, Jian Li finalmente encontrou um pergaminho antigo entre as camadas do livreto. O pergaminho indicava uma localização e também continha um mapa detalhado da rota. Isso é, Jian Li olhou para a localização no mapa do tesouro escondido. A caverna imortal de um especialista do Reino do Mar Divino não ficava muito longe da Cordilheira das Bestas Demoníacas. A localização detalhada no mapa, incluindo os mecanismos dentro da caverna imortal, estava toda marcada. Se não houvesse mapa, mesmo que ele tivesse a sorte de encontrar a caverna imortal, ainda assim seria morto pelos mecanismos infinitos. Este especialista do Reino do Mar Divino é muito sensato, sabe como proteger meu tesouro. Agradeço-lhe muito. Jian Li guardou cuidadosamente o mapa do tesouro escondido e então se preparou para procurar a caverna imortal do especialista do Reino do Mar Divino. Logo em seguida, Jian Li passou a manhã inteira coletando todas as pequenas oportunidades que havia encontrado naquele dia. Após comprar algumas armas, pílulas medicinais e comida seca, ele seguiu para a Cordilheira das Bestas Demoníacas. Cordilheira das Bestas Demoníacas. Jian Li usava uma máscara e roupas justas, caminhando em direção à localização da caverna imortal, seguindo as instruções do mapa. Assim que entrou na Cordilheira das Bestas Demoníacas, Jian Li sentiu como se tivesse entrado em um mundo inquieto. Muitos discípulos na Cordilheira das Bestas Demoníacas tinham sangue em seus corpos e olhares ferozes, claramente tendo passado por intensas batalhas. Entre eles, havia vários discípulos da seita externa do Reino da Coleta de Qi. Nome Li Zuoshen. Reino Coleta de Qi primeiro nível. Destino, ordinário a vermelho, calamidade da luz de sangue preto, é roteiro de vida, um transeunte em venerável demônio imortal, discípulo da seita externa da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Favorabilidade 0. Ponto de virada recente nenhum. Calamidade da luz de sangue, atacado e morto por uma besta demoníaca de primeiro nível em uma área perigosa da Cordilheira das Bestas Demoníacas. Nome, Lu Quan. Reino segundo nível de coleta de Qi. Destino, ordinário vermelho. É roteiro de vida, um transeunte em venerável demônio imortal, discípulo da seita externa da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Favorabilidade 0. Ponto de virada recente, tropecei numa pedra nas coordenadas, 156 ponto. 369 na floresta da Pedra Amarela da Cordilheira das Bestas Demoníacas e peguei uma pílula de espírito de sangue. Jian Li caminhou em direção à caverna imortal, verificando os pontos de virada recentes dos discípulos ao redor. A maioria desses discípulos que se aventuraram na Cordilheira das Bestas Demoníacas eram discípulos da seita externa. Aqueles discípulos servos com pouca força simplesmente não se atreviam a vagar por um lugar tão perigoso. A besta demoníaca de nível mais baixo na Cordilheira das Bestas Demoníacas era uma besta demoníaca de primeiro nível. Uma besta demoníaca de primeiro nível já era uma existência extremamente poderosa no reino do temperamento corporal. Discípulos comuns do nível inferior de temperamento corporal não ofereciam qualquer resistência contra uma besta demoníaca de primeiro nível. Jian Li aproveitou todas as oportunidades ao longo do caminho. Em apenas algumas horas, Jian Li já carregava um pacote considerável. O pacote continha diversos materiais e alguns comprimidos medicinais. Se ao menos eu tivesse um anel espacial. Jian Li pensou consigo mesmo. Embora carregar um pacote não fosse cansativo, muitas pessoas na rua já olhavam para Jian Li com expressões discretas e gananciosas. Jian Li exibiu seu reino como coletor de Qi de primeiro nível, e ao mesmo tempo, a arte de temperamento do corpo estelar também emitiu uma aura tênue, porém poderosa. Portanto, muitos discípulos só podiam olhar para Jian Li com saudade. Afinal, a coleta de Qi de primeiro nível já era considerada relativamente forte na seita externa da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Muitos discípulos da seita externa permaneceram até mesmo no 8º, 9º ou 10º nível de temperamento corporal. Aqueles que conseguiam obter uma pílula de coleta de Qi com a progressão para o reino da coleta de Qi eram considerados a nata da seita externa. Chefe, parece que tem uma ovelhinha gorda com muito dinheiro pela frente. Não muito longe atrás de Jian Li, um discípulo da seita externa com olhos brilhantes, vestindo o uniforme da seita externa, olhava atentamente para Jian Li à frente. Ao lado desse discípulo estavam outros 6 homens corpulentos, também trajando uniformes de discípulos da seita externa. Os homens exalavam um forte cheiro de sangue, indicando claramente que haviam participado de muitas batalhas. Os olhos do corpulento protagonista brilharam ao ouvir isso. Se Li Gong o chamou de ovelhinha gorda, ele devia ter muita coisa boa dentro de si. Li Gong havia aprendido uma técnica ocular relativamente superior, uma arte marcial que permitia aos seus olhos ver coisas que as pessoas comuns não conseguiam. Qual é a força do oponente? Perguntou Wang He, o corpulento líder. Os olhos de Li Gong brilharam com uma luz incomum. Chefe, ele é um coletor de Qi de primeiro nível. Wang He lambeu a língua, primeiro nível de coleta de Qi. Wang He e os outros eram figuras frequentes na Cordilheira das Bestas Demoníacas, lutando muitas vezes em situações de vida ou morte. No entanto, apenas Wang He era do primeiro nível de coleta de Qi.
Os outros irmãos mais novos eram todos do 10º nível de temperamento corporal. Valendo-se de seus métodos implacáveis, o grupo deles havia matado vários cultivadores de primeiro nível de coleta de Qi. Chefe, ele acabou de obter uma erva de essência azul ali na frente. Li Gon pareceu ter visto algo, e um lampejo de ganância brilhou em seus olhos. Erva da essência azul. Os olhos de Wang rebrilharam. A erva da essência azul era um material primário para refinar a pílula de coleta de Qi. Seu preço era extremamente caro, quase equivalente a vários frascos de pílulas de espírito de sangue. Não apenas Wang He, mas também vários subordinados ao seu redor exibiam expressões gananciosas nos olhos. Se eles conseguissem obter essa erva da essência azul, seu grupo teria a esperança de alcançar a coleta de Qi, e a força de seu chefe também poderia ser bastante aprimorada. Chefe, vamos cuidar desse garoto. É verdade, não é como se nunca tivéssemos matado cultivadores de primeiro nível de coleta de Qi antes. Chefe, somos 7, e ele está sozinho, o que ele pode fazer? Os vários irmãos mais novos de Wang retinham expressões fanáticas nos olhos, claramente ansiosos para agir contra Jian Li. Um brilho feroz reluziu nos olhos de Wang He. Muito bem, então vamos massacrar esse garoto. Jian Li caminhou tranquilamente em direção à caverna imortal do especialista do Reino do Mar Divino, carregando seu pacote. Que sorte! Encontrei muitas oportunidades ao longo do caminho. Mesmo que eu não ganhe nada com a caverna imortal do especialista do Reino do Mar Divino, com os itens na minha mochila, posso trocá-los por uma boa quantidade de recursos. O suficiente para pelo menos avançar para o 4º nível de coleta de Qi. Parece que ainda preciso encontrar mais oportunidades lá fora. Meu sistema simplesmente não é adequado para cultivo árduo. Svi, svi, svi. Enquanto Jian Li caminhava lentamente à frente, um som repentino de assobio veio de trás dele. As pupilas de Jian Li se contraíram e ele imediatamente usou sua técnica de nível menor passo da serpente espiritual. Jian Li, após usar o passo da serpente espiritual, pareceu se transformar em uma piton espiritual, seu corpo se movendo a uma velocidade incrível, esquivando-se daquela área. Bum, bum, bum. Assim que Jian Li se esquivou, duas figuras surgiram repentinamente de perto. As duas figuras pareciam não esperar que a reação de Jian Li fosse tão rápida, elas não reagiram a tempo e se chocaram diretamente contra uma grande árvore próxima. As figuras que colidiram com a grande árvore produziram um som seco e estrondoso. Jian Li ativou imediatamente seu sistema de roteiro de vida. Nome, Jinbei. Reino a temperamento corporal 10º nível. Destino, ordinário vermelho. É roteiro de vida, um transeunte em venerável demônio imortal, discípulo da seita externa da seita demoníaca das fontes amarelas. Favorabilidade menos, 50. Ponto de virada recente nenhum. Nome, Lili. Reino a temperamento corporal 10º nível. Destino, ordinário vermelho. É roteiro de vida, um transeunte em venerável demônio imortal, discípulo da seita externa da seita demoníaca das fontes amarelas. Favorabilidade menos, 50. Ponto de virada recente nenhum. 2 caras de nível 10 em temperamento corporal ousaram me emboscar? Que ousadia! Capítulo 19. Olhar claro. Será que os discípulos da seita demoníaca estão tão imprudentes hoje em dia? Ele ainda ousou vir até aqui mesmo depois de eu ter mostrado meu nível 1 de coleta de Qi. Ele realmente não quer perder a vida. Jian Li bufou friamente, ativou seu passo da serpente espiritual e atacou os dois diretamente. Para lidar com esses caras do temperamento corporal, Jian Li nem precisou usar a arte do temperamento corporal estelar. A energia espiritual dentro do corpo de Jian Li circulava rapidamente. Com o passo da serpente espiritual ativado, Jian Li, com a graça de um cisne assustado, aproximou-se instantaneamente dos dois. Bum! Com um soco poderoso, o discípulo chamado Jinbei foi instantaneamente morto por Jian Li. Sangue e pedaços de carne destroçados espalhados por toda parte. Os olhos do sujeito chamado Li Li, que estava por perto, se estreitaram, e sua expressão era de puro terror. A diferença entre o primeiro nível de coleta de Qi e o temperamento corporal era simplesmente muito grande. Ele não deveria ter corrido esse risco. Pequena besta, como você ousa, justo quando Jian Li estava prestes a atacar Li Li, uma voz feroz soou não muito longe. Jian Li zombou por dentro, e então seu punho desferiu outro golpe. Li Li, que estava ao lado dele, não tinha forças para resistir e foi morto diretamente pela poderosa força de Jian Li. Eu, seu filho da puta, eu quero você morto, droga. Wang reencarou Jian Li fixamente, a loucura em seus olhos quase devorando Jian Li. Jian Li virou-se lentamente e viu Wang furioso, acompanhado por vários de seus irmãos. Jian Li então ativou o sistema de roteiro de vida e olhou para o homem que liderava o grupo. Nome, Wang He. Reino primeiro nível de coleta de Qi. Destino comum a vermelho, pequeno especialista em roubo laranja. Roteiro de vida transeunte em venerável demônio imortal, discípulo da seita externa da seita demoníaca das fontes amarelas, capitão do esquadrão Vento Azul, rouba frequentemente outros discípulos na cordilheira das bestas demoníacas, eventualmente naufraga em uma vala. Favorabilidade menos, 80. Ponto de virada recente nenhum. Pequeno especialista em roubos, rouba frequentemente outros discípulos, possui vasta experiência em roubos. Apenas um era de coleta de Qi de primeiro nível, os outros eram todos de temperamento corporal. Jian Li balançou a cabeça, eram todos lixo inútil, sem oportunidade. Ao perceberem o olhar desdenhoso de Jian Li, Wang He e os outros ficaram ainda mais furiosos. Droga, ele não só matou os irmãos deles, como também teve a audácia de desprezá-los dessa maneira. Jian Li não disse nada. Não havia nada a dizer àqueles caras, ele simplesmente iria direto ao ponto. Irmãos, vamos juntos e despedaçamos esse garoto em 1000 pedaços, disse Wang He friamente. Imediatamente depois, Wang He e seu grupo lançaram um ataque simultâneo contra Jian Li.
O som do vento quebrando ecoava no ar, e algumas pessoas até carregavam lâminas curtas, mirando diretamente nos pontos vitais de Jian Li. Jian Li rapidamente fez circular a arte de temperamento do corpo estelar dentro de seu corpo. Um poderoso poder estelar fluiu pelo corpo de Jian Li, fazendo parecer a encarnação de um guerreiro estelar. Uma aura antiga e imponente manifestou-se no corpo de Jian Li. Bum bum bum. Jian Li reuniu todo o Ki espiritual em seu corpo. O poderoso Ki espiritual da arte da criação do universo, combinado com o poder estelar, expandiu infinitamente a aura de Jian Li. Os membros do Esquadrão Vento Azul que avançaram sentiram como se estivessem enfrentando uma besta primordial. A imensa sensação opressiva lhes causava uma profunda sensação de sufocamento. No entanto, a flecha já estava na corda e precisava ser solta. O grupo só pôde se preparar e avançar. Diversas figuras reprimiram o medo em seus corações e lançaram uma ofensiva feroz contra Jian Li. Punhos e lâminas curtas avançaram de todos os lados. Svi, svi, svi. No entanto, o passo da serpente espiritual de Jian Li já havia alcançado o nível de conquista menor, e os poucos ataques que enfrentou foram facilmente esquivados por Jian Li. Ao mesmo tempo, o punho de Jian Li desferiu um golpe poderoso. Num instante, o sangue espirrou e os lamentos ecoaram. Em apenas alguns rounds, o grupo foi completamente incapacitado pelos golpes de Jian Li. Chefe, ele é o segundo nível de coleta de Ki. Li Gong tinha acabado de ser atingido por um golpe casual de Jian Li, que por acaso acertou em cheio sua armadura, então ele não morreu imediatamente. No entanto, os ossos do seu corpo já estavam fraturados e parecia que ele poderia perder a vida a qualquer momento. Nesse momento, Wang Ye estava completamente tomado pela raiva e pelo medo. Ele pensava que fosse uma ovelha pequena e gorda no primeiro nível de coleta de Ki, mas não esperava que fosse um mestre no segundo nível de coleta de Ki. Além disso, o poder estelar em seu corpo era praticamente indestrutível. Se Wang Ye não tivesse experiência em combate e não tivesse desviado de tantos ataques, provavelmente já estaria enfrentando o Rei do Inferno com seus irmãos. Irmão, é um mal-entendido, tudo um mal-entendido. Disse Wang Ye, tremendo enquanto lutava para bloquear os ataques de Jian Li. Jian Li estreitou ligeiramente os olhos, sem dizer nada, apenas atacando continuamente. Embora Jian Li tivesse alcançado o corpo inato e aprendido a arte de temperamento do corpo estelar, sua experiência em combate ainda não era suficiente. Jian Li também pretendia usar esse indivíduo para aprimorar sua experiência em combate. Wang reassistiu com seus próprios olhos enquanto seus irmãos eram mortos pelos socos de Jian Li, um após o outro. Não havia mais esperança em seu coração, e ele apenas se esquivava continuamente dos ataques de Jian Li. Além disso, Jian Li não demonstrou nenhuma expressão de fraqueza, obviamente não planejando deixá-lo ir. Wang resistiu com dificuldade, reprimindo medo em seu coração, tentando encontrar alguma maneira de escapar. Bum bum bum. Enquanto Wang ainda pensava em como escapar, o punho de Jian Li surgiu repentinamente de um ângulo incrível. Wang não teve tempo de se defender e seu peito foi atingido em cheio pelo punho de Jian Li. Não, não, não. Com um grito de dor, Wang ressentiu apenas que seu corpo parecia ter sofrido uma devastação extrema, e então perdeu toda a sensibilidade. Chefe, Li Gong, tremendo levemente não muito longe dali, observou o corpo de seu chefe ser perfurado pelo punho de Jian Li. O medo em seu coração havia chegado ao limite. Parece que minha experiência em combate ainda não é suficiente, pensou Jian Li. Meu nível de poder é um nível acima do oponente, além de possuir uma técnica de cultivo e arte marcial poderosas. E mesmo assim preciso de muitos movimentos para derrotá-lo. Está longe de ser suficiente. Misericórdia, misericórdia, eu tenho uma arte marcial de Rank Chuan aqui, por favor, me deixe ir, estou disposto a entregá-la a você, disse Li Gong, tremendo, com sangue escorrendo continuamente de sua boca. Os olhos de Jian Li brilharam. Uma arte marcial de Rank Chuan, nada mal. Onde fica a arte marcial? Perguntou Jian Li, indiferente. Se você me deixar ir, eu conto tudo. Li Gong então começou a negociar. Se você não me disser, eu vou curá-lo com pílulas medicinais e depois torturá-lo severamente. Escolha uma, disse Jian Li indiferentemente. Li Gong olhou para Jian Li, que tinha uma expressão calma. Ele estava tomado por um arrependimento infinito. Por quê? Porque ele teve que provocar essa estrela maligna. Li Gong não achava que Jian Li estivesse brincando. Com seus movimentos decisivos e implacáveis de agora a pouco, ele certamente era capaz de fazer algo assim. No fim, Li Gong ainda revelou a Jian Li a localização da arte marcial de Grau Xuan. Jian Li deu a Li Gong uma morte rápida e, em seguida, encontrou uma arte marcial na camada intermediária da armadura de Li Gong. Olho claro, uma arte marcial auxiliar de alto grau de Rank Xuan. Após aprendê-la, os olhos são fortalecidos, permitindo a observação de detalhes sutis. Capítulo 20 Piscina líquida espiritual. Na verdade, era uma arte marcial auxiliar, os olhos de Jian Li brilharam. Este tipo de arte marcial auxiliar é ainda mais raro do que as ofensivas, e esta em específico fortalece os olhos. Uma vez dominada, proporciona um aumento extremamente poderoso no desempenho em combate. A melhoria no poder de combate proporcionada por essa arte marcial não é de forma alguma inferior à de algumas artes marciais ofensivas. Pode até ser mais forte. Imagine se ambas as partes estivessem no mesmo reino, e você observasse seu oponente com mais meticulosidade. Seu estilo de luta, ângulos de ataque e até mesmo as flutuações de seu Ki espiritual são expostos diante de seus olhos. Uma batalha dessas, sem dúvida, lhe daria uma enorme vantagem. O poder de combate não está relacionado apenas ao poder de ataque. A observação da situação e a compreensão do momento certo para atacar também são extremamente importantes. Quem aprende essa arte marcial desenvolve uma capacidade de observação minuciosa que aumenta consideravelmente o poder de combate.
Além disso, é extremamente eficaz para investigar situações do cotidiano. Embora seja uma arte marcial de alto grau de rank profundo, seu valor não é menor do que o de uma arte marcial típica de rank terrestre. Não esperava receber uma recompensa tão grande por matar alguns ladrões insignificantes. Isso é realmente muito bom. Parece que esse cara usou essa arte marcial para descobrir que eu tinha muitas qualidades, e por isso decidiu me atacar. Afinal, sob a observação dessa arte marcial, talvez ele tenha visto algo enquanto eu caminhava. Infelizmente, ele superestimou a própria força. Se fosse outro cultivador de primeiro nível de coleta de Ki encontrando essas pessoas, provavelmente estaria em sérios apuros. No entanto, sou do segundo nível em coleta de Ki e também possuo uma poderosa arte marcial de temperamento corporal. Essas pessoas morreram sem grandes perdas. Logo em seguida, Jian Li recolheu todos os despojos de guerra dessas pessoas. Os ganhos do grupo foram bastante substanciais, incluindo muitos remédios espirituais e pílulas medicinais. No entanto, todos eram de baixo valor, numerosos, mas de má qualidade. Esquece, ter uma arte marcial auxiliar de nível profundo já não é uma perda, pensou Jian Li. Após organizar seus pertences, Jian Li partiu imediatamente novamente em sua jornada rumo à caverna imortal do especialista do Reino do Mar Divino. Após o recente massacre, Jian Li não encontrou ninguém que ousasse atacá-lo em seu caminho. Mesmo que alguns indivíduos tenham sido fortemente tentados por Jian Li, o leve cheiro de sangue em seu corpo ainda dissuadia a maioria das pessoas. Uma selva isolada. Esta é uma selva localizada no lado leste da Cordilheira das Bestas Demoníacas. Resta um silêncio absoluto em todos os lugares, sem nenhuma besta demoníaca ou membro da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Comparado a outros lugares lá fora, este lugar é como um parque de uma vida passada, não manchado por muito sangue. Esse especialista do Reino do Mar Divino realmente sabe escolher um lugar. Para encontrar um lugar tão bom, pensou Jian Li. O Ki espiritual na selva é mais abundante do que em outros lugares. Além disso, é extremamente isolado, sem nenhuma criatura que o perturbe. Se Jian Li não tivesse o mapa como guia, teria sido impossível encontrar tal lugar. Logo em seguida, Jian Li atravessou lentamente a selva, seguindo a lembrança do mapa do tesouro que tinha em mente. Depois de algum tempo, Jian Li finalmente encontrou uma cachoeira no meio da selva. A caverna imortal fica atrás dessa cachoeira? Jian Li murmurou para si mesmo, olhando para a cachoeira em constante turbulência. A torrente colossal fluía continuamente pela encosta da montanha, e o som da cachoeira despencando era excepcionalmente nítido. Jian Li respirou fundo, ativou seu Ki espiritual, e ao mesmo tempo, a arte de temperamento do corpo estelar também começou a circular. Com o aprimoramento da arte de temperamento do corpo estelar, a força física de Jian Li aumentou consideravelmente. Jian Li saltou, mergulhando diretamente na cachoeira. Estava mesmo atrás da cachoeira. No momento em que Jian Li correu para dentro da cachoeira, ele viu uma caverna imortal escondida. Ao entrar atrás da cachoeira, Jian Li sentiu imediatamente uma rica energia espiritual do céu e da terra. Uau! Até um lugar tão escondido foi descoberto. Os olhos de Jian Li se arregalaram. Ele viu muitos ossos brancos na entrada da caverna imortal, alguns dos quais já estavam em decomposição. Um leve cheiro de decomposição impregnava a entrada da caverna imortal. Infelizmente, esta caverna imortal foi preparada para mim. Jian Li curvou os lábios. Na entrada da caverna imortal, havia um caminho coberto por grades. Havia também muitos ossos brancos no caminho, alguns sem cabeça, outros sem mãos. A maioria estava incompleta, claramente atingida pelos mecanismos na entrada da caverna imortal. O mapa do tesouro que Jian Li obteve continha uma rota segura detalhada. Seguindo o caminho seguro que tinha em mente, Jian Li deu passos firmes e caminhou lentamente em direção à caverna imortal. Quanto mais ele adentrava a passagem, mais Jian Li podia sentir a onda de Ki espiritual emanando do interior da caverna imortal. Deve haver coisas boas lá dentro, pensou Jian Li, prendendo a respiração enquanto se aproximava lentamente da caverna imortal. Após algum tempo, Jian Li finalmente chegou à entrada da caverna imortal. O portão da caverna imortal era feito de enormes pedras cobertas de poeira. À esquerda e à direita do portão da caverna imortal, havia uma plataforma circular em cada lado. Primeiro, gire a plataforma da esquerda 2 vezes, depois gire a plataforma da direita 4 vezes. Jian Li girou lentamente as plataformas de acordo com as memórias em sua mente. KKKK. À medida que as plataformas giravam, ecoavam continuamente sons fracos e estrondosos. Certo, agora deve estar tudo bem. Jian Li respirou fundo e empurrou o portão da caverna imortal com força. Assim que o portão da caverna imortal se abriu, uma aura de vicissitudes extremamente antiga o atacou, envolvendo instantaneamente todo o corpo de Jian Li. A rica energia espiritual do céu e da terra em seu interior fez com que o corpo de Jian Li circulasse automaticamente a arte da criação do universo. Que energia espiritual celestial e terrena tão abundante! O corpo de Jian Li devorava avidamente a energia espiritual dentro da caverna imortal. O vórtice de Ki dentro de seu corpo também girou mais rapidamente à medida que o Ki espiritual fluía para dentro dele. O corpo de Jian Li também tremeu levemente devido à onda de Ki espiritual. Após algum tempo, Jian Li finalmente se adaptou à violenta energia espiritual do céu e da terra dentro da caverna imortal. Tendo se adaptado ao Ki espiritual, Jian Li descobriu uma piscina de líquido espiritual no centro da caverna imortal. A energia espiritual em seu interior já havia se solidificado. O Ki espiritual da caverna imortal era precisamente fornecido por essa piscina de líquido espiritual.
Sou rico. Jian Li sentiu uma onda de conforto em seu coração ao olhar para a piscina de líquido espiritual que liberava continuamente Qi espiritual. Essa piscina de líquido espiritual deve ser suficiente para que eu alcance o reino do núcleo de Elixir. Além disso, o líquido Qi espiritual é extremamente valioso e pode ser trocado por diversos recursos raros. Uma quantidade tão pequena de Qi espiritual líquido. Eu sou realmente rico. Sob a vasta energia espiritual que emanava da piscina de líquido espiritual, toda a caverna imortal era como um conto de fadas na terra. Nuvens e neblina rodopiavam por toda parte. Jian Li respirou fundo o Qi espiritual da piscina de líquido espiritual. O líquido de Qi espiritual, refrescante e revigorante, quase fez com que Jian Li se perdesse nele. Vamos cultivar e aprimorar minha força primeiro, pensou Jian Li. Logo em seguida, Jian Li sentou-se ao lado da piscina de Qi da origem e começou a circular lentamente a arte da criação do universo dentro de seu corpo. Com o corpo inato combinado com a arte da criação do universo, o vórtice de Qi dentro do corpo de Jian Li girou rapidamente. A aura no corpo de Jian Li também se tornou cada vez mais forte. Capítulo 21. Dedo interceptador celestial da Yu. O tempo passou lentamente assim. A força de Jian Li aumentou consideravelmente com a ajuda do líquido de Qi espiritual. Alguns dias depois. Bum bum bum. Uma aura selvagem emanou do corpo de Jian Li. Quinto nível da coleta de Qi. Jian Li abriu os olhos lentamente, e uma violenta onda de poder espiritual percorreu seu corpo. A piscina de líquido espiritual ao lado da caverna imortal ainda tinha bastante. No entanto, o poder espiritual na caverna imortal havia quase se dissipado. Nos últimos dias, Jian Li também consumiu uma grande quantidade de líquido espiritual da piscina de líquido espiritual. Foi com a ajuda do líquido espiritual que o reino de Jian Li pôde evoluir continuamente em apenas alguns dias. O efeito deste líquido de Qi espiritual foi realmente muito bom. Jian Li respirou fundo, mas não era adequado continuar com o avanço em um curto período de tempo. Caso contrário, isso levaria a um reino instável. Somente dominando completamente o poder espiritual dentro de seu corpo, ele poderia continuar a alcançar avanços. Buscar cegamente o avanço de reino só transformaria alguém em uma pessoa inútil, com um reino, mas sem poder de combate. Cultivar não é apenas aprimorar o poder espiritual e o corpo físico, mas também obter um controle mais preciso sobre o próprio corpo. Somente conhecendo cada partícula de sua força ele poderá verdadeiramente trilhar o caminho rumo ao ápice supremo. Além disso, quanto mais avançado for o nível de um cultivador, mais rigorosos se tornarão os requisitos para sua fundação. Esses lendários gigantes do setor eram todos indivíduos com fundamentos extremamente sólidos. Por trás de toda grande lenda, existem inúmeras oportunidades e esforços. A menos que alguém possuísse um físico extremamente especial ou tivesse uma oportunidade única. Seria possível expandir rapidamente seu domínio enquanto forjava uma base sólida? Jian Li naturalmente não era uma pessoa míope, que buscava apenas um aumento de reino em detrimento de sua fundação. É hora de ver se há mais alguma coisa na caverna imortal, pensou Jian Li. Logo em seguida, Jian Li começou a procurar a caverna imortal. Havia uma porta lateral ao lado da caverna imortal. Jian Li empurrou a porta lateral e viu restos mortais sentados em uma cama. Era uma sala secreta lacrada. As 4 paredes da sala secreta também eram incrustadas com muitas pérolas luminosas para iluminação. Sob a luz brilhante das pérolas luminosas, toda a sala secreta também emitia um brilho quente e suave. Ao que tudo indicava, esses restos mortais eram a fonte de poder do reino do mar divino. Os ossos dos restos mortais estavam limpos e isentos de poeira, como se houvesse neles um mecanismo de Qi extremamente poderoso. Eu não esperava que nem mesmo um especialista do reino do mar divino escapasse do destino da decomposição corporal. Pensou Jian Li enquanto olhava para os restos mortais à distância. Havia também uma mesa de pedra ao lado da sala secreta. A mesa de pedra já estava coberta de poeira, indicando que ali estava há muito tempo. A sala secreta inteira era extremamente simples, contendo apenas restos mortais e uma mesa. Os arredores estavam vazios, impregnados pela aura da precipitação do tempo. Isso não seria um anel espacial, seria? Os olhos de Jian Li brilharam ao notar repentinamente um anel antigo ao lado dos restos mortais. O anel parecia extremamente antigo, claramente um artefato antigo. Logo em seguida, Jian Li caminhou em direção aos restos mortais e pegou o anel. É mesmo um anel espacial. O poder espiritual de Jian Li fluiu lentamente para dentro do anel. Ele imediatamente sentiu um vasto espaço contido dentro do ringue. No interior, havia muitas pedras espirituais, emanando um Qi espiritual extremamente rico. Além das pedras espirituais, havia também diversas técnicas de cultivo, artes marciais e um antigo pingente de jade. O pingente de jade parecia ter entalhes extremamente requintados. Com o pensamento, as técnicas de cultivo e artes marciais que estavam dentro apareceram instantaneamente na mão de Jian Li. A técnica de cultivo era uma técnica de cultivo de grau médio de rank celestial chamada arte espiritual dourada extrema. Se Jian Li não tivesse obtido a arte da criação do universo, ele poderia ter se interessado. No entanto, uma arte marcial de grau médio de rank celestial ainda poderia ser vendida por uma boa quantidade de recursos de cultivo. Nem todos possuem técnicas de cultivo de grau santo para cultivar. Técnicas de cultivo de grau santo são extremamente preciosas em qualquer facção. Após inserir a técnica de cultivo no anel espacial, Jian Li então observou outra arte marcial. Punho do Trovão, uma arte marcial de grau profundo e superior. Com o ímpeto de um trovão crescente, o punho é como um relâmpago, movendo-se como um trovão. Arte marcial de grau supremo de nível profundo. Os olhos de Jian Li brilharam.
Ele estava carente de uma arte marcial ofensiva poderosa, e este punho trovejante poderia melhorar seu poder de combate. Após guardar a arte marcial de grau profundo, Jian Li começou a examinar o pingente de Jade. Uma leve e calorosa sensação emanava do pingente de Jade, e Jian Li sentiu como se seu espírito estivesse sendo atraído por ele. O pingente de Jade emitiu uma aura tênue, e em pouco tempo, Jian Li sentiu sua mente ficar excepcionalmente clara e o poder espiritual em seu corpo começar a circular inconscientemente. Conforme a energia espiritual circulava, o pingente de Jade na mão de Jian Li emitiu uma luz brilhante. Imediatamente depois, um feixe de luz emanou do pingente de Jade e penetrou diretamente na mente de Jian Li. Conforme o feixe de luz penetrava na mente de Jian Li, inúmeras informações obscuras surgiam em sua mente. Jian Li sentia como se sua mente estivesse imersa em um vasto fluxo de informações. Dedo interceptador celestial da Yu, uma habilidade divina de grau santo, que condensa um poder aterrador na ponta do dedo, capaz de liberar uma força incomparável. Quando cultivada até o nível de grande realização, pode interceptar o céu e a terra. Uma informação explodiu na mente de Jian Li. Os olhos de Jian Li se arregalaram. Uma habilidade divina de grau santo. A habilidade divina é uma arte secreta ainda mais poderosa que as artes marciais, e precisa de um legado para ser cultivada. Diz a lenda que apenas os sábios que transcenderam a vida e a morte estão qualificados para herdar a habilidade divina. Uma habilidade divina de grau santo. Ele não pôde evitar se beliscar, confirmando que não estava sonhando, e então sentiu uma imensa alegria em seu coração. Embora não soubesse o quão poderosa era essa habilidade divina, tudo que estivesse associado à palavra santo devia ser incrivelmente precioso. Dedo interceptador celestial da Yu. Isso é demais. Será que consegue interceptar o céu e a terra? Ele não esperava que esse sujeito do reino do mar divino tivesse tal oportunidade. Foi realmente inesperado. Bum, bum, bum. Antes que Jian Li pudesse pensar muito a respeito, as informações em sua mente evoluíram rapidamente. Diversas informações sobre o dedo interceptador celestial da Yu foram processadas rapidamente na mente de Jian Li. Uma aura extremamente poderosa emanava continuamente do corpo de Jian Li, como se uma aura aterradora e sem paralelo estivesse circulando dentro do corpo de Jian Li. Quem sabe quanto tempo se passou? Jian Li abriu os olhos lentamente, e uma aura desolada pareceu se condensar em seu corpo. Finalmente, o legado está completo. Jian Li respirou fundo. É claro que com a força atual de Jian Li, ele ainda não era capaz de utilizar plenamente a habilidade divina. Essa habilidade divina possui um total de 5 camadas, cada uma mais forte que a anterior. A força atual de Jian Li permite que ele utilize apenas a primeira camada. Mas mesmo apenas a primeira camada da habilidade divina foi suficiente para Jian Li usar. Ele naturalmente poderia usar as camadas posteriores quando seu reino fosse mais elevado. Já que me beneficiei de você, que descanse em paz. Jian Li olhou para os restos mortais ao seu lado e disse lentamente. Uma habilidade divina de grau santo, uma piscina de líquido espiritual e muitas pedras espirituais de alto grau. Jian Li já havia verificado aquelas pedras espirituais. Eram todas pedras espirituais de alto grau, extremamente ricas em Qi espiritual. E havia várias centenas delas, o suficiente para Jian Li usar por um longo tempo. Pelo menos por um curto período, ele não precisaria se preocupar com problemas relacionados à pedra espiritual. Com a grande quantidade de líquido espiritual que possuía, a riqueza de Jian Li já era comparável à de uma potência comum do reino do rio espiritual. Após arrumar seus pertences, Jian Li depositou os restos mortais em seu devido lugar. Capítulo 22. Exame externo. Jian Li, após ter resolvido tudo, inspecionou minuciosamente a caverna imortal. Após confirmar que não havia nada, ele se preparou para ir embora. Jian Li cultivou nesta caverna imortal por tantos dias. O exame de admissão para a seita externa deve começar em breve. A seita externa da seita demoníaca das fontes amarelas. Na praça da seita exterior havia uma plataforma elevada, e nela estava um velho de cabelos grisalhos. Uma aura gélida emanava de todo o corpo do velho, e seu rosto sinistro examinou lentamente os discípulos utilitários da seita demoníaca das fontes amarelas. Naquela época, a seita externa da seita demoníaca das fontes amarelas estava repleta de numerosos discípulos utilitários. Muitos discípulos servos olharam para o velho no púlpito com expressões ansiosas. O velho era ninguém menos que Yin Jiui, o ancião da seita externa, responsável pelo exame de admissão da seita externa. Ao lado de Yin Jiui estavam vários discípulos da seita interna, auxiliando-o no exame. Esses discípulos olhavam para os muitos discípulos abaixo como se estivessem olhando para mortos, desprovidos de qualquer emoção. Este exame de admissão para a seita externa é dividido em 2 rodadas. Na primeira rodada, derrotar um dos nossos fantoches de nível 1 ou sobreviver por metade do tempo de um incenso conta como aprovação. Na segunda rodada, os discípulos utilitários entrarão em combate. O perdedor será eliminado até que 100 pessoas sejam selecionadas. Após passar pela segunda rodada, vocês serão considerados discípulos da seita externa da nossa seita demoníaca das fontes amarelas. Em seguida, haverá uma terceira rodada, a competição de classificação, na qual vocês podem optar por participar ou não. O primeiro lugar na competição de classificação se tornará diretamente um discípulo da seita interna da nossa seita demoníaca das fontes amarelas e será recompensado com uma arte marcial de alto nível Xuan e 100 pedras espirituais de nível médio. O segundo lugar será recompensado com 100 pedras espirituais de nível médio e uma arte marcial avançada de nível Xuan. O oitavo lugar será recompensado com uma arte marcial de baixo nível Xuan e 100 pílulas de espírito de sangue. A voz arrepiante de Yin Jiu ecoou da plataforma elevada por toda a praça da seita externa. Todos os olhos dos discípulos estavam fervorosos. O primeiro lugar poderia realmente se tornar um discípulo da seita interna diretamente. Isso era inédito, e uma arte marcial de alto nível do rank Xuan.
e pedras espirituais de nível médio. Muitas pessoas respiravam com dificuldade. Claramente, a recompensa pelo primeiro lugar fazia muitos corações arderem de emoção. A recompensa pelo primeiro lugar é tão generosa. Eu preciso ficar com o primeiro lugar. Arte marcial de Rank Xuan, pedras espirituais de grau médio, vaga de discípulo da seita interna, tudo é meu. Então o segundo lugar é meu. Ninguém pode me roubar. Estou determinado a ficar em segundo lugar. Quero o terceiro lugar. Quem se atreve a me desafiar? Minhas exigências não são altas, contanto que eu consiga passar no exame e me tornar um discípulo da seita externa, isso já basta. Os discípulos ao redor conversavam animadamente, e o ambiente estava extremamente animado. Yin Jiui, na plataforma, olhou para os discípulos entusiasmados abaixo, um brilho frio reluzindo em seus olhos. Muito bem, anime-se. Os discípulos da seita externa que estavam ao lado de Yin Jiui ficaram bastante surpresos. Eles também não esperavam que as recompensas por este exame fossem tão generosas. Entre esses discípulos estava Wang Xuan, que estava no 6º nível da coleta de Qi e já havia enviado pessoas para procurar Jian Li. Wang Xuan e os vários discípulos da seita externa ao seu lado trocaram olhares, com os olhos brilhando de fervor. Eles também ficaram extremamente tentados por essas recompensas. Na sequência, Yin Jiui continuou a apresentar os detalhes do exame, e o ambiente tornou-se ainda mais entusiasmado. Ele quase não conseguiu. Jian Li ofegava levemente, por ter se demorado demais naquela caverna imortal do reino do mar divino. Jian Li praticamente correu todo o percurso com seu passo da serpente espiritual ativado. Irmão Jian Li, você está aqui? Assim que Jian Li chegou à praça da seita externa, ouviu uma voz familiar. Um jovem com uniforme de discípulo servo olhou para Jian Li com uma expressão surpresa. O jovem era Lin Dong. Jian Li virou-se lentamente e viu Lin Dong caminhando em sua direção. Jian Li ativou imediatamente seu sistema de roteiro de vida. Nome Lin Dong. Reino a 3º nível da coleta de Qi. Destino personagem principal predestinado. Roxo dourado, transformar infortúnio em fortuna. Roxo, obter mais ajuda. Roxo, o transbordamento de flor de pêssego roxo. Favorabilidade 40. Roteiro de vida, o personagem principal de Invertendo o Universo. Originalmente um jovem mestre de uma pequena dinastia mundana, após ser capturado pela seita demoníaca das Fontes Amarelas, ele embarcou em sua jornada como um personagem principal destinado. Transformar a desgraça em fortuna, não importa quão grande seja o perigo, ele acabará sendo resolvido e benefícios serão obtidos com isso. Obter mais ajuda frequentemente recebe oportunidades inexplicáveis e assistência benevolente. Transbordamento de flor de pêssego, cheio de sorte, conquista facilmente o favor das mulheres. Ponto de virada recente, hoje, durante o exame da seita externa, ele eliminou instantaneamente vários oponentes, atraindo a atenção da santa da seita demoníaca das Fontes Amarelas e recebendo uma arte marcial de nível superior como recompensa. Em 6 dias, ele partirá em uma missão com a santa da seita demoníaca e obterá um tesouro espiritual avançado. As pupilas de Jian Li se contraíram. Este Lin Dong realmente havia alcançado o 3º nível da coleta de Qi. Ele próprio havia arriscado a vida para aproveitar tantas oportunidades e estava apenas no 5º nível da coleta de Qi, e mesmo assim esse cara o estava alcançando casualmente. Além disso, Lin Dong apresentava uma leve intenção assassina, claramente tendo passado por algum tipo de controle. Será este o filho do destino? Incrível! Parece que este é uma cebola de longa duração. Ou não, um bom irmão, pode ser desenvolvido a longo prazo. Será que essa santa da seita demoníaca se envolveu com Lin Dong? Tanto em artes marciais quanto em tesouros espirituais. Agora que possuía uma arte marcial de alto nível Xuan, Jian Li já não se importava muito com a santa da seita demoníaca. Tal pessoa seria certamente extremamente problemática. Bastava que ela aproveitasse continuamente as oportunidades para crescer rapidamente, sem necessidade de se envolver nos assuntos alheios. No entanto, ele poderia ver se conseguia pôr as mãos nesse tesouro espiritual avançado. Irmão Jian Li, pensei que você não fosse participar deste exame da seita externa, disse Lin Dong com um sorriso, seus olhos mostrando um leve toque de alegria. Jian Li havia salvado sua vida no penhasco atrás da montanha da última vez, e Lin Dong ainda estava extremamente grato. Jian Li sorriu e disse meio a sério, eu só saí para cultivar por alguns dias. Sabe, estou sendo alvo do discípulo da seita externa, Wang Xuan, então tive que me esconder um pouco. Ao ouvir isso, Lin Dong bufou friamente. Irmão Jian Li, não se preocupe. Ele é apenas um mero Wang Xuan. Assim que eu passar no exame da seita externa, farei dele meu primeiro sacrifício. O coração de Jian Li se comoveu. Esse Lin Dong era realmente leal. Ótimo, ótimo. Você é essa cebola? Não, irmão, estou decidido a fazer amizade com você. Após Lin Dong terminar de falar, lançou um olhar de desgosto, sem qualquer hesitação, para Wang Xuan, que estava no palanque. Wang Xuan, que estava na plataforma, pareceu sentir o olhar de Lin Dong e também olhou para ele. Wang Xuan olhou para o rosto desconhecido abaixo. Que malícia inexplicável era aquela? Wang Xuan naturalmente não reconheceu Lin Dong. Não importa, ele é só um discípulo servo descartável mesmo. Encontrarei uma oportunidade para me livrar dele mais tarde. A pessoa ao lado dele parecia um pouco familiar. Informações e imagens sobre Jian Li, que seus subordinados haviam investigado, surgiram instantaneamente na mente de Wang Xuan. É Jian Li. Os olhos de Wang Xuan brilharam, finalmente aquele cara tinha aparecido. Posteriormente, Wang Xuan conduziu uma investigação extremamente rigorosa da seita externa. Ele finalmente descobriu que Shen Yanlian, a quem enviará para investigar Jian Li, fora morto por Jian Li. Contando com Zhang Gao, esse Jian Li já havia matado 2 de seus subordinados. Isso fez com que o ódio de Wang Xuan por Jian Li quase atingisse seu ápice.
Wang Xuan mobilizou muitas pessoas para procurar Jian Li nos últimos dias, mas sem sucesso. Eles até tinham pessoas vigiando vários lugares na seita externa, mas ainda não tinham encontrado Jian Li. Agora que ele se entregou, não me culpe por ser indelicado. Capítulo 23. O bom negócio. Lin Dong percebeu que Wang Xuan o ignorou completamente, prestando extrema atenção a Jian Li, com os olhos cheios de frieza. Desde que adquiriu o nível celestial nas artes marciais, Lin Dong obteve muitas oportunidades, e neste momento, Lin Dong está cheio de vigor, incapaz de tolerar que os outros o ignorem. O que havia de errado com aquele cara? Seus olhos praticamente cuspiam fogo. Jian Li ativou inconscientemente o sistema de roteiro de vida. Nome, Wang Xuan. Domínio, 6º nível da coleta de Qi. Destino, simples e sem graça, vermelho, impiedoso, laranja. Roteiro de vida, transeunte, invenerável, demônio imortal, discípulo da seita externa, da seita demoníaca das fontes amarelas, extremamente cruel, tirânico. Bastante famoso entre os discípulos da seita externa. Favorabilidade, menos 99. Ponto de virada recente, nenhum. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Era Wang Xuan. Parecia que o mistério do assassinato de Shen Yanlian havia sido descoberto. Essa favorabilidade havia chegado a menos 99. Parecia que seu ódio por ele realmente atingira o ápice. Um dos dois certamente iria morrer, mas isso não importava. Agora que ele havia alcançado o 5º nível de coleta de Qi, lidar com peixes pequenos como esses era simplesmente uma questão de segundos. Jian Li então olhou provocativamente para Wang Xuan mais algumas vezes. Wang Xuan estava praticamente fervendo de raiva no palco. Esse discípulo servo realmente ousou provocá-lo abertamente em tal situação. Se não fosse pela avaliação da seita externa que está acontecendo neste momento, e pelo ancião da seita externa estar por perto, Wang Xuan já teria descido e punido severamente Jian Li. Esse cara acabou de matar 2 dos meus subordinados e acha que é invencível? Após a avaliação, você certamente se arrependerá de ter vindo a este mundo. Wang Xuan já havia sentenciado Jian Li à morte em seu coração. Yin Jiui no palco ainda apresentava os detalhes da avaliação da seita externa. Os discípulos lá embaixo estavam todos ouvindo atentamente, e alguns deles conversavam em voz baixa. Yun Jiui não se importava nem um pouco com as discussões dos discípulos, apenas narrava lentamente os muitos detalhes da avaliação. Lin Dong, que estava ao lado dele, complementou Jian Li com as regras de avaliação da seita externa que Yin Jiui havia mencionado anteriormente. Ao saber da recompensa por ficar em primeiro lugar na avaliação, Jian Li ficou bastante tentado. Seria ótimo se ele pudesse avançar diretamente para discípulo da seita interna. Se ele se tornasse um discípulo da seita interna, teria sua própria residência separada. Além disso, sua autoridade na seita demoníaca das fontes amarelas seria maior, com muitos benefícios. Enquanto Yin Jiui falava, Jian Li também ativou o sistema de roteiro da vida em Yin Jiui. Nome, Yin Jiui. Reino, 3º nível do rio espiritual. Destino, simples e sem destaque, vermelho, impiedoso, laranja, soberano regional, verde. Roteiro de vida, personagem secundário, invenerável, demônio imortal, ancião da seita externa da seita demoníaca das fontes amarelas. Favorabilidade, 0. Ponto de virada recente. 3 dias depois, na caverna do espírito demoníaco da seita externa, ele refinou com sucesso o tesouro espiritual de grau terrestre, estandarte do controle de cadáveres, usando os discípulos reprovados na avaliação. Senhor Supremo Regional, uma grande figura que é um Senhor Supremo Regional. Tesouro espiritual de grau terrestre. Os olhos de Jian Li brilharam. Esse ancião da seita externa está tramando algo. Não é à toa que todos esses discípulos que participaram da avaliação sofreram uma calamidade de luz de sangue. Então foi obra desse cara. Originalmente, ele deveria ter sido um daqueles cadáveres ambulantes, mas seu futuro mudou completamente. É uma pena para tantos discípulos servos. Quando Jian Li chegou, ele verificou vários dos discípulos ao redor, mas a maioria deles sofreu uma calamidade da luz de sangue. Eles não viriam o sol amanhã. No entanto, isso não tinha nada a ver com ele. Era o destino deles. Caverna do espírito demoníaco, tesouro espiritual de grau terrestre. É uma pena que o nível de poder desse velho seja muito alto, senão ele poderia ter tentado obtê-lo. Esqueça, é melhor desenvolver com cautela primeiro. O 3º nível do rio espiritual não é algo contra o qual ele possa conspirar. Logo em seguida, Jian Li continuou a verificar os roteiros de vida dos discípulos ao redor, incluindo os discípulos da seita externa que estavam no palco, enquanto Jian Li investigava lentamente. Quase todas as informações em todo o local estavam sob o controle de Jian Li. Jian Li também se lembrou secretamente de alguns pontos de virada recentes que eram facilmente alcançáveis. Certo, porque eu não vi Lu Yongxi? O coração de Jian Li se agitou, e ele de repente se lembrou daquela santa extremamente encantadora da seita do Espírito Sagrado. A identidade atual da santa da seita do Espírito Sagrado era de discípula utilitária da seita demoníaca das fontes amarelas. Logicamente falando, ela deveria ter vindo participar desta avaliação. Além disso, aquela santa lhe deu uma pílula de coleta de Qi. Jian Li ainda estava pensando em como expressar sua gratidão. Se não fosse por aquela pílula de coleta de Qi, seu momento de avanço provavelmente teria sido um pouco atrasado. Lin Dong, você sabe para onde Lu Yongxi foi? Por que não a vi participar da avaliação? Perguntou Jian Li a Lin Dong. Lin Dong franziu ligeiramente a testa. Será que o irmão Jian Li também gostou de Yongxi? Lin Dong então lembrou dos rumores anteriores de que alguém viu Lu Yongxi fazendo gestos íntimos em direção a Jian Li na entrada da Cordilheira das Bestas Demoníacas, na seita externa. É verdade? Jian Li salvou sua vida, e ele não queria ter nenhum desentendimento com Jian Li novamente por causa de Yongxi. Mas se Jian Li
Os lábios de Lin-Dong se franziram ligeiramente, seu coração extremamente inquieto. O coração de Lin-Dong era extremamente complexo. Depois do incidente com Lin Shan, Lin-Dong tornou-se extremamente sensível a essas coisas. Além disso, em relação a Jian Li, Lin-Dong sempre sentiu que havia algo de errado. Embora o tivesse salvado, aquela estranha sensação sempre fazia Lin-Dong acreditar que Jian Li lhe havia tirado algo muito importante. Quanto mais ele pensava nisso, mais intensa se tornava a aversão de Lin-Dong por Jian Li, e alguns dos bons sentimentos anteriores começaram a se desfazer. Até mesmo o fato de Jian Li ter salvado sua vida anteriormente pareceu premeditado, apenas para tomar posse de seu Yongxi. Este Jian Li pode ser o mesmo tipo de pessoa que Lin Shan. Em poucos instantes, os sentimentos de Lin-Dong por Jian Li despencaram ao fundo do poço. Jian Li olhou para Lin-Dong à sua frente, que lhe parecia estranho, e inconscientemente ativou o sistema de roteiro de vida. Puxa, você está brincando comigo. Na mente de Jian Li, no roteiro de vida de Lin-Dong, a coluna de favorabilidade começou a cair rapidamente, quase que instantaneamente. 40, 20, 10,8, 0. Nesse momento, a admiração de Lin-Dong por Jian Li despencou repentinamente para 0, parecendo prestes a se tornar negativa a qualquer instante. A mente de Jian Li voltou à pergunta que ele havia feito há pouco. Será que era por causa de Lu Yangxi? Jian Li lembrou-se do ocorrido com Lin-Dong e Lin Shan, e vários pensamentos passaram por sua mente. Esse cara não pensaria que eu estou tentando roubar Lu Yangxi dele, pensaria. Yangxi já foi aceita como discípula por um ancião da seita interna, então você não precisa se preocupar. Disse Lin-Dong indiferentemente e saiu imediatamente. Ao ver Lin-Dong mudar instantaneamente de expressão e sair, Jian Li também sentiu um leve incômodo. Esse cara tem algum problema mental. Só por causa de uma pergunta dele, ele o tratou com grosseria. Eu estava pensando em te dar algumas oportunidades, mais ou menos, mas já que você não está cooperando, não me culpe por ser implacável. Muito bem. A situação geral é a seguinte. Na avaliação da seita externa, vida e morte não importam. Além disso, haverá figuras importantes observando esta avaliação. Tenham um bom desempenho, conquistem o reconhecimento dessas figuras importantes e a chance de avançar virá, disse Yin Jiui. Assim que Yin Jiui terminou de falar, todos na plateia ficaram ainda mais fervorosos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.